Como achar alegria em tempos difíceis? É assim que eu quero começar o vídeo de hoje. Nós vivemos em uma era no qual as pessoas vivem cansadas, estão sempre exaustas. A gente nunca ouviu falar tanto sobre burnout, ansiedade, notícias ruins o tempo inteiro e pessoas sorrindo ali nas redes sociais, alguns mostrando uma vida muito boa, e você olha para a realidade e fala, gente, isso não tá batendo. Como que essas pessoas conseguem ter vidas perfeitas enquanto o mundo tá acabando, guerras acontecendo, eu tô aqui exausta, indo pro trabalho, voltando, tendo obrigações dentro de casa, criança e etc. Então, como encontrar alegria em meio a tudo isso? Como as pessoas estão conseguindo sobreviver? E bom, você sente que você perdeu a sua alegria? Você sente que às vezes você tá ali só correndo, trabalhando e pagando boleto, trabalhando e pagando boleto. Você meio que perdeu o sentido da vida? Você acorda cansado antes mesmo de começar o dia? Já acorda naquela vontade de falar assim, gente, pra que eu acordei hoje? Ou então quando é feriado ou final de semana, fala graças a Deus que é feriado, ou que eu não vou precisar fazer nada porque eu tô exausta. No meio de tudo isso, parece que isso afeta assim, de pé, mas o coração tá sempre cansado. Você tá ali tentando ser uma pessoa melhor, você tá querendo uma coisa boa, mas não tá fluindo. Bom, é isso que eu quero passar aqui pra você sobre como viver com alegria no Senhor. Encontrar essa alegria em meio a tanto caos, tanta pressão e assim, quero te dizer uma coisa, não é só com você. Tá todo mundo no mesmo barco. Todo mundo tendo mais ou menos a mesma sensação de que as coisas tão pesadas demais, que o clima tá assim muito pesado. Bom, é disso que a gente vai falar aqui hoje. E seja muito bem-vindo ao meu canal aqui. Eu sou Kesley Chayara, se você caiu de paraquedas aqui nesse canal. Eu falo sobre como ter mais clareza e menos ilusão, sobre coisas do dia a dia, coisas da nossa vida, exemplos pessoais do que eu já passei, de como eu me converti até hoje. Todo esse processo ali com base no nosso manual da vida, que é a Bíblia, que é o que eu mais tenho tentado, pelo menos, seguir nesses últimos anos e que tem transformado completamente. E assim, ali, gente, se você for constar como apenas um livro, é um livro que já ganhou no tempo. Ele tá há 2000 anos, com pessoas morrendo por ele, com coisas acontecendo, com o mundo falando disso, e se cristãos ainda são perseguidos, pode ter certeza que não é só um livro. A gente deve acreditar em tudo que está escrito ali. E eu quero já começar ali com Neemias 8:10, que ele deixa muito claro, a alegria do Senhor é a nossa força. Olha que forte. Então a gente não encontra alegria aleatoriamente nas coisas do mundo. Então às vezes a gente se sente tão cansado porque a gente nunca vai encontrar alegria nessas coisas, em objetos, em momentos. Às vezes a gente fica ali naquela felicidade momentânea, né? Mas nada muito concreto. Você nunca preenche, nunca tem paz, você tá sempre cansado. E a alegria do Senhor é a nossa força. Então é quem a gente deve buscar e é quem vai nortear a gente aqui nesse vídeo. E no final eu vou te falar como fazer isso de maneira mais prática. Mas vamos introduzir aqui, olha só. A gente tem ali em Provérbios 17:22, falando assim, ó. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. E foi o que eu falei anteriormente, né? Quando você tá mal, quando você tá ali naqueles dias cansativos, e você tá ali buscando atrás das coisas momentâneas, objetos, trabalho, e fala assim, não, quando eu chegar em tal objetivo eu vou ser feliz. E na verdade, quando você chega, você vê que você não é feliz, né? Que você sempre vai ter problemas, as coisas sempre vão acontecer, só muda, né? Se você tem pouco dinheiro, você tem problemas de quem tem pouco dinheiro, preocupações com contas, economizar, deixar de viver muitas coisas. Mas aí quando você passa a ter dinheiro, você vê que você tem outras preocupações, que é como administrar isso, como pagar todo mundo, como manter crescendo, como que você vai administrar tudo aquilo, pessoas estão ao redor de você, dependendo de você, sua preocupação e seus níveis de habilidades precisam ser maiores, você precisa ter que conviver com muitas outras pessoas. Então, as preocupações só mudam, né, de característica, de momento. E aí, quando isso acontece, você vê genuinamente que você fica batido, você fica mais cansado, você fica triste. Por quê? Porque você estava buscando sair disso, pro ponto A, pro ponto B, na busca de ter o quê? Mais felicidade, menos preocupação, né? Você sentir paz. Só que aí você passa pro ponto A e pro ponto B e vê que só mudou meio que o endereço, né? Você continuou tendo as mesmas coisas, os mesmos problemas, e aí entra, né, todo esse cansaço,
toda a ansiedade, pessoas sofrendo diariamente com burnout, por exemplo, que é uma doença nova. Da pandemia para cá, pessoas começaram a ter isso muito forte. E a Bíblia está dizendo que um coração alegre faz bem até para a saúde. E não tenha dúvida disso. Quando você tem paz com você, quando as coisas estão acontecendo, você pode estar no simples ou pode estar no luxo. Você está feliz, você tem paz. E quando você encontra isso no Senhor, é simplesmente maravilhoso. Um coração triste, ele vai sugando as nossas forças, vai te deixando assim fraco, desanimado, a vida vai perdendo sentido. Porque qual o sentido de sofrer tanto aqui na Terra? Se você não acredita em algo superior, se você não acredita num pós-vida, numa vida eterna, se você não acredita ali que você tem algo a mais, perde todo o sentido ficar aqui sofrendo, porque é muito difícil ver pessoas sofrendo, ver as dificuldades diárias, as coisas acontecendo. Então qual é o sentido de ficar sofrendo aqui se você não está lutando objetivamente por algo, por uma vida eterna? Então, a gente tem que aplicar isso na nossa realidade, de que conectar os estudos sobre estresse, depressão, as doenças psicomáticas ali, tem sido muito forte hoje em dia. E a alegria do Senhor, ela não nega sofrimento. Quando a gente fala da alegria no Senhor, de buscar a Deus, não estamos falando que tudo isso vai deixar de existir. Nada disso vai deixar de existir, as coisas não vão deixar de acontecer, os problemas não vão deixar de acontecer. Só que nós já temos em nós, assim, um buraquinho que só Deus preenche. E quando ele é preenchido, você sente uma paz, uma força. Usando, assim, por exemplo, você provavelmente já ouviu a história de Davi e Golias, né? Um menininho pequeno que matou ali um gigante. Ele não foi matar o gigante na força do braço. Ele não foi ali preocupado em qual arma ele usar. Ele não foi ali tentando técnicas novas, lutando contra o gigante. Ele não foi ali. Quem estava daquela forma eram os outros soldados que estavam ali todos amedrontados. A dicção. Davi foi com esse coração preenchido no Senhor. E aí, com isso, Deus fez o impossível. Deus quer que a gente busque a Ele em primeiro lugar. Todas as coisas vão ser acrescentadas. Eu até comentei isso em outro vídeo. E todas essas coisas demandam a força, demanda ali o impossível, porque Deus quer que a gente faça as coisas, Deus quer que a gente busque Ele e faça o possível. Deus é Deus de impossível. Então tudo que tá no nosso meio vai acontecer, os problemas vão continuar, as coisas vão continuar fluindo, mas Deus é Deus de impossível. Então Ele vai fazer ali o próximo passo, sabe? E aí, quando você preenche esse lugar, você vê que nada do mundo precisa mais. Você vai desfrutar as coisas do mundo porque o mundo deve ser desfrutado. Por exemplo, você pode viajar, conhecer lugares, trabalhar, conquistar muita coisa, sair de fato do ponto A para o ponto B, só que você vai ser muito mais feliz, você vai genuinamente ser feliz, porque você aprendeu a ser feliz aqui no Senhor. E Ele te pôs sobre o muito. É a famosa frase, serei fiel no pouco e te colocarei sobre o muito. Então, quando você aprende isso e se deleita em Deus, você preenche esse buraquinho que está fazendo toda a diferença. E aqui eu queria trazer um exemplo, por exemplo, quando você perde uma pessoa. Em 2020 eu perdi o meu avô, que é dessa tatuagem aqui. Meu avô era muito conhecido como Rui Cobra e eu fiz essa tatuagem aqui junto com a minha irmã. Ele era uma pessoa assim, gente, era o pilar da família, assim, sabe? Todo mundo na minha família, até hoje, sente muita saudade dele. Ele era uma pessoa maravilhosa. Então, quando a gente comenta sobre o meu avô na minha família, a maioria enche o olho de água, assim, porque ele foi uma pessoa muito importante, né? Uma pessoa, assim, maravilhosa. A gente perdeu ele em 2020, mas era engraçado porque ali na nossa casa, por mais que ele fizesse muita falta e ninguém queria perder ele, todo mundo estava muito em paz. A gente sabia que ele tinha ido para um plano muito melhor, que o sofrimento dele tinha simplesmente acabado, sabe? A gente não estava agoniado ou aquele desespero. Você via que era ali um velório tranquilo. Você olhava para minha avó, uma pessoa serena, porque sabia que ele estava em um plano muito melhor. Então, assim, foi uma perda muito grande para nossa família e mesmo assim, em um momento tão difícil, a gente sentiu muita paz, aquele preenchimento, porque a gente não estava sozinho naquele momento. E existem várias circunstâncias na nossa vida que às vezes a gente quer entrar em desespero, mas quando você tá ali no Senhor, você sente essa paz, sabe? Você consegue olhar para as coisas de um outro modo, de um modo completamente diferente. Essa questão da alegria no Senhor, ela é quase um mandamento, né? E também ela é uma escolha diária, porque se a gente encontra
a alegria no Senhor, em Cristo Jesus, a gente tem que escolher isso todos os dias, porque a nossa carne é fraca. E ali em Filipenses, é onde acontece esse mandamento, né? Em Filipenses 4:4, ele diz assim: alegrem-se sempre no Senhor, porque não é natural da nossa carne viver alegre. Não é natural a gente estar sempre buscando. Então a gente precisa todos os dias acordar e se lembrar disso, de que a gente precisa buscar e alegrar-se em Deus, porque mesmo em meio a todas essas circunstâncias difíceis, Ele tá ali com a gente. E não é quando der, quando tudo estiver bem. Não é sobre isso. É um imperativo ali, é alegrem-se, né? É um comando, é uma ordenança falando assim, olha, vocês não vão ser alegres normalmente, né? Vocês não vão ter essa alegria no Senhor se vocês não buscarem todos os dias, se vocês não fizerem como uma escolha. Você precisa confiar no caráter de Deus, de que Ele é fiel, de que Ele é imutável e que Ele não é como os homens que mente, que rouba e que nada. Deus é perfeito, então você precisa acreditar nessa característica de Deus, né? Inclusive eu falei num outro vídeo que às vezes a gente confunde Deus, Pai, como o nosso pai terreno. O nosso pai terreno é uma pessoa, ele sofreu também, sofreu na infância, sofreu com os outros pais, vem de uma outra linhagem, tem a própria história. Então ele é pecador, ele é errado, acontece. E às vezes a gente fica comparando o nosso Deus Pai, que é perfeito, com o nosso pai humano, acaba se distanciando de Deus por conta disso, né? Confiar que ele tá no controle, né? Confiar que mesmo quando você não tá entendendo, quando você tá ali tentando no possível, ele tá observando tudo e ele vai cuidar de você. Deus é perfeito. Confiar que Ele tá com você na dor, em todos os momentos, igual eu comentei da minha família. A gente sentia a presença de Deus o tempo todo, tanto na perda quanto em todos os momentos. Eu e minha mãe fomos as duas pessoas no qual estava no momento em que meu avô se foi no hospital. Então imagina, para mim e para ela que era tão apegada a ele, ver ele morrer na nossa frente, isso foi muito difícil, mas ao mesmo tempo foi leve, porque Deus preencheu de uma forma, gente, eu não consigo explicar, mas assim, foi até uma paz mesmo, de saber que meu avô estava em um lado muito melhor. Ele já, assim, trombetas no céu estavam comemorando a chegada dele lá, e a gente sentia isso daqui, sabe? Então às vezes a gente coloca tanta preocupação, tanta coisa no nosso dia a dia, que não compensa, sabe? Alegrem-se no Senhor, que é muito, muito, muito melhor. Por exemplo, Paulo, ele mesmo na prisão romana ali, ele consegue falar de alegria, né? Isso não é uma alegria rasa, é quando realmente vem de Deus. Se você já assistiu ali no Netflix, fica a indicação, eu adorei. A história de Paulo mesmo, que conta exatamente essa parte final da vida dele, já dando um spoiler ali, que é quando ele tá ali preso em Roma. E tem um momento no qual alguns cristãos na época, por conta de Nero, eles eram muito perseguidos. Era a época mais, assim, que é mais famosa porque foi uma época muito difícil para os cristãos, onde eles eram velas humanas, né, no jardim ali do Nero, eles eram queimados vivos o tempo todo, eles eram jogados para leões, né, então mulheres, crianças, homens, todos, assim, jogados para leões para serem devorados enquanto pessoas assistiam. Esses eram os jogos da época. E os cristãos, muitas pessoas fez o cristianismo crescer por conta que eles iam alegremente para esses momentos tão difíceis. E como você se alegra em um momento que você está indo em direção a ser morto, você está sendo queimado vivo, quando você sabe que você vai ser decapitado, como ter alegria em um momento assim? É Deus, essa alegria vem de Deus. E eles são exemplos de pessoas no qual outras pessoas na época que não eram cristãos se convertiam e fez tanto o cristianismo crescer por conta dessa fé e dessa paz, porque ninguém morre, né, em paz por um Deus aleatório, um Deus morto, uma imagem, um outro tipo de adoração. As pessoas vão em agonia, porque elas sabem para onde elas estão indo. Agora, quando você tá em Deus, você sabe para onde você tá indo, cara, é espetacular. E assim, hoje a gente foi treinado para achar que a alegria depende, né, de dinheiro, de relacionamento, de viagem,
de reconhecimento, de likes. Nada disso vai trazer felicidade pra você. Você vai ver que o dia que você ter essas coisas, você vai olhar e falar assim, poxa, é só isso, né? Ou então você vai simplesmente perder o seu coração, não vai sair do lugar. Ali em Gálatas, a gente tem ali Gálatas 5:22, que alegrias como fruto do Espírito. Vou ler certinho aqui, Gálatas 5:22 e 23. Fruto do Espírito. Amor, alegria e paz. Isso são coisas que você vai ter se deleitando no Senhor, né? Você entregando sua vida para Jesus e se preenchendo diariamente do Espírito Santo. Você vai ter isso. E, gente, é completamente diferente. Porque você não produz essa alegria sozinha. Essa alegria, ela vem de Deus, né? Então, quando você tenta ali, ó, na base do pensamento positivo, eu já fui dessa época, tá? Eu já fui da época no qual eu fazia Ho'oponopono, né? Eu já tentei ficar ali meditando, milagre da manhã e etc. E, gente, que coisa chata. É legal, você pode até começar um movimento diferente. É um pontapé ali para você fazer mudanças, né? O hábito de construir isso. Mas é muito difícil. É muito difícil você lutar por conta própria, sabe? Você fazer um pensamento positivo enquanto o mundo tá acabando. Agora, quando você tem um Deus, que você sabe que tá te protegendo, que vai fazer o impossível, que você só precisa acreditar nele, aí, meu filho, aí a coisa muda, porque não depende de você. Porque quando você olha pra você, você fala, como que eu vou conseguir isso? Aí o pensamento positivo fica difícil, né? Porque você não sabe como você vai resolver. Agora, quando tem um Deus do impossível, aí a coisa muda. Então, ela é produzida pelo Espírito Santo dentro de você, toda essa alegria, né? E em Romanos 15:13 também diz, né, que Deus dá esperança, Ele nos enche de alegria e paz quando nós confiamos nele. Então Deus é maravilhoso. A gente tem diversas passagens que ajudam a gente a entender isso. E nós somos tão abençoados. E por que a gente tem tantas aflições, né? Por que a gente anda triste? Porque nossa carne é pecaminosa. Então a gente tende todos os dias, diariamente, a ir para o outro lado. Então a gente precisa lembrar todos os dias que os nossos pecados foram perdoados, né? Que o nosso nome, se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, seu nome está lá no livro da vida, né? O céu, ele está preparado para te receber. E Deus, ele é presente, ele não abandona. Já veio uma amiga minha e falou assim, Kézia, eu tenho dificuldade de orar para Deus. Eu sinto que, eu não quero preocupar ele com a minha vida, ele tem muita coisa para resolver. Mas Deus deseja isso, Ele te criou, não é à toa, nós somos pessoas únicas, então Ele não vai te abandonar. Por mais em pecado que você esteja, por mais coisa errada que você esteja, é aí que você precisa buscar Deus. Quando eu trabalhava com emagrecimento, tinha aluna minha que falava assim, quero não seguir a dieta, me desculpe, não sei o que, e sumia. E aí ela falava assim, eu tô com muita dificuldade disso, daquilo, tá muito difícil. E aí eu sempre falava, eu falei, cara, então se você tá com dificuldade, né, o momento de você conversar comigo, de você estar próxima de mim, de você estar contando o que tá acontecendo, é justamente no momento difícil. Eu não tava ali, né, só pra aplaudir que você comeu um prato bonitinho que eu mandei. Nada disso. Na verdade, a gente tá ali para dar todo o apoio emocional, para poder direcionar, para poder te tirar do ponto A para levar para o ponto B, que é muito melhor. Então, quanto mais dificuldade você tem, você não pode se esconder, porque é exatamente isso que o inimigo quer. Você tem que buscar ajuda, você tem que procurar pessoas. Inclusive, eu deixo o convite aqui para quem gostaria, né, de fazer parte da nossa célula online, e que é um momento poderoso, onde você tá ali no meio dessas pessoas que querem te ajudar, né? E o Espírito Santo, ele habita ali no meio de nós. Deus, ele supre e ele sempre ouve as orações. Ele pode não responder no momento que você quer, mas ele sempre ouve e ele tá movendo ali de acordo com o desejo da sua vida, tá? E quando você entende tudo isso, você vê que a gente tem muitos ladrões ali, né? Diários também. Da mesma forma que Deus está trabalhando na nossa vida, o inimigo também. E não só o inimigo, a nossa carne. Todo dia a gente se renova pro pecado, né? Igual que eu já comentei, você não precisa ensinar uma criança a mentir. Você não precisa. Você pode nunca ter mentido para ela, mas em algum momento ela vai errar e você precisa ensinar, porque tá na nossa carne isso. A gente já nasce no pecado. Então a gente tem que entender isso para ser salvo, né? E com tanta comparação na rede social, com tanta ansiedade com o futuro, com tanta acusação,
né, com as pessoas que se entregam para Deus, a falta de descanso. As pessoas hoje simplesmente estão doentes porque não dormem. Imagina, você não dormir. E é uma coisa tão básica, né? E por conta disso a pessoa não dorme, tá com tanta preocupação, tá com tanto problema e ao invés de procurar ajuda, ela se isola. E aí isso é, assim, a receita perfeita que o inimigo deseja para sua vida. E a gente quer quebrar isso aqui em nome de Jesus. Eu quebro isso na sua vida em nome de Jesus. E a gente tem isso diariamente, né? E aqui vai um passo a passo como viver alegria na prática no Senhor, né? Primeira coisa é você buscar esse relacionamento, né? Você desejar isso. Então, o primeiro passo de procura de ajuda é no Senhor. É busque Ele em oração. Tenha relacionamento com Ele. E antes eu tinha dificuldade de falar assim, oração. O que é oração? Pai, me abençoa, ter aquelas palavras bonitas. E às vezes eu tô ali lavando louça e eu tô orando, tô conversando com Deus, tô pedindo orientação, tô glorificando a Ele. Então é mais uma conversa, começa a conversar com Deus, né? Senhor, enche o meu coração com a tua alegria. Eu não quero só sobreviver, eu quero viver no Senhor, eu quero cumprir o propósito do Senhor aqui na terra. Segunda coisa que vai te ajudar muito é você se alimentar da palavra. Então, você viu que eu citei diversos versículos aqui, no decorrer do vídeo ainda tem mais. A gente tem muitas promessas ali no nosso manual da vida. Então, vale a pena você se encher ali dessas palavras. Começa ali no Novo Testamento, vai preenchendo, vai aprendendo, vai vendo tantas coisas da época. E é tão interessante. Então, vai se preenchendo. Se que a alegria do Senhor tá ligada na presença dele, é a verdade dele. E tá tudo ali escrito para você, todas essas promessas. Então, se aposse delas, né? Outra coisa é você praticar gratidão. Então, depois que você tá preenchido com Deus, você tá ali recebendo dessas promessas, aí que entra a questão do pensamento positivo. Mas não necessariamente você ficar lá meditando e pensando, ai, como isso é bom. Mas você ser genuinamente grato. Grato pela vida salva. Grata por você ter a oportunidade da vida eterna. Imagina tudo o que Jesus fez por você. Não chega nem a terça do que a gente faz por Ele. Então a gente tem que ser muito grato mesmo por isso. Não por tudo, mas se você lembra disso, você já se quebranta, né? Por exemplo, teve uma vez que eu assisti um filme que era, eu não vou lembrar do filme, mas é um filme no qual era baseado em fatos reais de um acidente de um avião que caiu nas Cordilheiras dos Andes. E as pessoas ficaram ali uns 30 dias no gelo puro, assim, congelando e morrendo, e acho que sobreviveram umas 8 pessoas. Do avião todo, no final de tudo, sobreviveram umas 8. E as pessoas passaram por situações ali de ser até canibais, elas precisavam comer seus colegas, seus familiares, porque elas estavam em estado, assim, terrível de sobrevivência. Quando eu assisti esse filme, eu saí incomodada. Eu falei, gente, mas por que Deus não fez nada? Por que não incomodou alguém em outro lugar? Não é o Deus de impossível? Por que ele não fez isso? Por que tamanho sofrimento? E aí, quando eu saí do filme, assim, estava em casa, fui pro meu quarto, imediatamente o Espírito Santo me tocou e falou, o que Jesus não fez que ele sofreu muito mais que essas pessoas? Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto, sem água e sem comida. Imagina. E no final ainda ser tentado pelo cão ainda. Imagina todo o sofrimento que ele teve e ainda ser crucificado. Então não tem nada no mundo no qual Deus não passou em carne e fez muito maior, né? E nos salvou. Então a gente deve ser grato só por lembrar de tudo isso. E aí nesse momento aí, quando ele me lembrou disso, o Espírito Santo me tocou, tive uma experiência maravilhosa com ele ali, chorei até. Chorei. A gente sofre aqui no mundo, mas Deus sofreu muito mais. E ele quer nos salvar, ele quer cuidar da gente o tempo todo. A alegria que você tá buscando não vai vir de nada do mundo. A gente tem que ser muito grato à vida que a gente tem. Mas a gente tem que se alegrar no Senhor, lembrar de tudo que Ele fez por nós e tá sempre buscando a Ele, tá sempre desejando a Ele, tá diariamente renovando as nossas orações, os nossos agradecimentos e a busca por Ele. Então, se você tá triste, tá abatido e tá muito cansado, se deleite no Senhor. Esse é o meu recado para você, porque eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida igual mudou a minha. Deixo aqui, né, uma última palavra que tá em Abacuque 3:17 e 19. Decisão de se alegrar no Senhor mesmo sem sinais externos favoráveis. Tome essa decisão hoje. Se alegre no Senhor, independente de como esteja a sua situação. Eu quero também te convidar a assistir esse último vídeo aqui, que eu acredito que vai fazer toda a diferença para você entender um pouquinho mais também sobre a ansiedade. Te convido também a se inscrever no canal, deixar seu like, fazer parte dessa comunidade. Tá crescendo a cada dia. Então, Deus te abençoe e eu fico por aqui.